A Fundação Bung esteve recentemente na Casa de Livros em São Paulo para conversar com a escritora e contadora de histórias Kiara Terra. Kiara nos contou sobre como começou a contar histórias, as origens e características de seu método interativo e também sobre sua carreira de escritora. Eu comecei a contar histórias em 98, né? E eu fiz teatro Escola Célia Helena e fiz comunicação e artes do corpo depois. Mas esse ano eu me dei conta que eu nunca trabalhei com outra coisa senão com as narrativas, e esse caminho já tem aí desde 98 uns bons anos. Contar histórias, trabalhar com oralidade, com a palavra, olhar para as coisas e tentar atribuir um sentido para elas, foi um exercício que eu fiz desde pequena. Eu vim de uma família em que se contava muita história e que a capacidade de olhar para as coisas e inventar sentidos novos era um valor, assim. Então eu sempre fui uma criança muito tagarela, que contava muitas histórias e que tinha muita necessidade de ser ouvida, né? Quando eu comecei a contar histórias, foi quase acidental. Eu saí da escola de teatro, atravessei a rua, tinha um projeto lá de uma editora, eu fiz um teste, passei, comecei, e dali pra cá nunca mais parei, assim. Faz muito tempo que eu faço esse trabalho, e há pouco tempo atrás encontrei uma mãe de uma amiga de infância que me disse que aos 3 anos de idade ela me perguntou: Kiarinha, o que você vai fazer quando você crescer? E eu disse: eu vou contar história para as pessoas. Então é engraçado ela ter me contado isso agora, eu não lembrava, eu tinha 3 anos, era muito pequena, mas a capacidade narrativa, desenvolver a fala a respeito da sua própria história, foi um instrumento que me construiu bastante, assim, foi uma coisa extremamente importante para mim na minha formação, né, no meu crescimento. Então, a sensação que eu tenho é que eu conto histórias, porque contar histórias foi muito importante para mim, assim, é desse ponto que eu parto. Me constrói muito, as narrativas me constroem muito, e essa capacidade desenvolvida também é muito importante ainda hoje. Quando eu comecei a contar histórias, eu tinha histórias sob controle um pouco mais. Então eu fazia um roteiro fechado, com começo, meio e fim, e apresentava esse roteiro, contava com as crianças. Só que eu olhava o grupo e as pessoas tinham coisas muito mais relevantes para dizer do que o que eu tinha trazido de casa. Eu tinha preparado uma história, só que a urgência das pessoas em contar suas próprias histórias era maior. E muitas vezes o que as crianças traziam era mais relevante para o grupo do que o que eu tinha trazido. Então eu fui aos poucos entendendo a necessidade de tornar a história uma coisa mais permeável, de perceber que a escuta era tão importante quanto o ato de narrar, e que talvez a história que eu viesse contar nascesse da intersecção entre a história que eu trouxe e o que essa história acordou nas histórias das pessoas, né? Eu brinco que são pessoas, cada um tem a sua história, eu tenho a minha história, e a gente tem uma narrativa para partilhar. Então, a história, esse método das histórias interativas, que eu chamo de a história aberta, acontece do encontro das histórias todas. É quando a gente dispõe o que a gente viveu, a nossa memória, as nossas lembranças, as nossas perguntas, e isso tudo constrói, é elemento para a construção de um caminho. Esse caminho é a narrativa. Né? Seria um encontro em tempo real em que a gente vai partilhar as nossas histórias, e dessa partilha vai formar uma narrativa, né? Claro que eu trago uma história, que eu tenho uma adaptação, mas a minha adaptação é muito mais um conjunto de perguntas e alguns caminhos, né, para que eu possa fazer a condução dessa história, do que necessariamente alguma coisa fechada com começo, meio e fim, né? Eu tenho uma história, mas a minha pergunta é: o que tem para hoje? Quem é que está do outro lado? O que essas pessoas têm nas suas histórias para me dispor? E acontece uma coisa muito bonita, que eu acho que ela é o valor desse tipo de narrativa interativa, que é o seguinte: quando eu conto uma história e eu abro algumas perguntas, quando eu estou permeável, eu conto um pouco quem eu sou, o que me move, o que me apaixona. E as minhas perguntas acordam as perguntas das pessoas, e a capacidade de fazer empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A partir do momento em que uma história é feita de hipóteses, as pessoas se colocam e a gente percebe que a gente é parecido. Acontece uma coisa bonita que a gente fala: eu também vivi alguma coisa parecida.
eu também vivi isso, eu fiz assim, você fez assado. E essa troca gera uma sensação de pertencimento. Então, a experiência que eu vivi ganha um lugar no mundo. Ela é possível. Ela é uma história que pode ser contada. E é uma história que encontra eco nas outras pessoas. O que eu trago hoje de repertório é muito pautado nas pessoas que eu encontrei. Então, quando eu vou contar uma história, as pessoas falam, poxa, ela tem repertório, ela tem carta na manga, ela sabe improvisar, mas as pessoas não sabem que a improvisação veio da quantidade de encontros que eu tive e das histórias que me foram dadas de presentes. Foram muitas crianças, muitos pais, muitas pessoas, professores, e o fato dessas pessoas dividirem suas histórias comigo foi o que me deu o repertório. O repertório que eu tenho é a quantidade de gente que eu encontro. Então, quando vocês encontram uma Chiara, vocês encontram todas as pessoas com as quais eu já encontrei e as histórias que essas pessoas me deram de presente. É muita coisa, né? Por isso tem uma potência nessa vontade de dividir, né? Como se eu trouxesse todo mundo que já dividiu suas histórias para um encontro em tempo real, assim. O meu passeio pelas palavras escritas é uma coisa recente, tem mais ou menos 2 anos. O que acontece é que eu venho das narrativas, da oralidade, da palavra, e eu gosto de falar muito assim que uma história ela é como um CD que a gente gosta muito. A gente dificilmente escuta o CD, primeira música, segunda, terceira, todas as músicas até a música 12. Se a gente gosta da música 12, a gente coloca para repetir na 12 e escuta só a 12. Então a história também, eu gosto muito de trabalhar a história de uma maneira, como se fosse uma massa de pão, assim. A gente pode dar formato para ela, pode colocar pergunta, pode tentar entender o que tem de camada ali, pode se colocar, abrir espaço para que a pessoa que está ouvindo a história coloque coisas ali dentro, né? Eu venho desse universo em que a história ela é muito maleável. Ela é muito flexível, ela é muito um impulso para um encontro potente com as pessoas. A palavra escrita é uma outra modalidade, é uma modalidade a qual eu estou aprendendo ainda, né? Eu escrevi alguns livros, tenho alguns publicados, tenho 3 publicados, e fiz um material de formação de professores falando sobre a linguagem das histórias interativas, né? Também participo de sites, contribuo para alguns portais, mas a palavra escrita, para mim, ela tem uma delicadeza que ainda me escapa um pouco, assim. Uma amiga estava lendo o meu primeiro livro, que é A Menina dos Pais Crianças, e disse, nossa, Chiara, eu tive a sensação de que era você contando aquela história, e depois eu vi que você era autora, né? Isso me faz muito feliz, assim, porque eu gostaria muito que quem encontrasse os meus livros encontrasse as perguntas difíceis, assim, percebesse que é alguém tentando escrever uma história como quem divide e conta um segredo, né? Acho que tem uma coisa que é dizer assim, vou te contar uma história. A sua possibilidade de escuta é uma. Agora, se eu disser, gente, eu tenho um segredo para contar, quem está ouvindo fala, uou, pode contar, se abre, né? Eu gosto de pensar no livro como se ele fosse um segredo revelado, assim. É o desejo de contar alguma coisa, alguma pergunta, de partilhar essa pergunta, assim como numa história, né? Mas é um lugar que tem uma delicadeza, é uma outra linguagem. A fala é diferente da escrita, né? E tem nuance, tem delicadeza, ainda é um lugar de aprendizado para mim. Meu primeiro livro nasceu de uma situação com a minha filha mais velha, que hoje tem 10 anos, e que ela me contou que era muito pequena e era mais leve da classe. E era tão difícil para mim como mãe, eu falei, mas você é linda, você tem amigos. Ela disse, eu sei, mas eu não queria ser pequena. E aquela sensação de impotência, né, diante de uma criança que procura um espaço em que ela possa pertencer, ou eu de novo com essa palavra, me mobilizou bastante, assim, me fez pensar que o que é um tamanho, o que é o tamanho certo, o que é caber em um lugar, o que é não caber. E me fez lembrar das vezes em que eu me senti não cabendo, em que eu me senti inadequada, ou que... E na ideia de que as pessoas não têm um tamanho só, de que a gente é quem a gente já foi e a gente é o que a gente ainda não vai ser, o que a gente ainda vai ser, né? Que as pessoas não têm um tamanho só, elas são todas que já foram. E aí eu escrevi o livro, foi uma coisa, foi muito rápido. A Ática que publicou foi muito corajosa, porque é um livro que fala de perguntas difíceis, né? São pais crianças, os pais são menores do que ela, e de alguma maneira revisitar também a minha maternidade, a minha infância, e dizer, poxa, é difícil a gente ser pai, é uma transformação, é um processo que acontece no tempo,
porque a gente tem que revisitar a criança que a gente foi, assim, né? E como é que esses acordos são feitos, né? A questão dos vínculos e do que é se sentir pertencendo à família e formando esses laços com o tempo, né? O segundo livro é o Tatu e a Girafa, que é uma história de um tatu-bola de jardim que se apaixona por uma girafa. E eles têm uma família, como é que eu vou explicar? Multirracial. Nasce a filha, que é uma filha que salta, que não é nem tatu nem girafa. Ela se apaixona por um pássaro e eles têm um ovo que parece um melão, que é o pai que choca. Então é a ideia de uma família em que ninguém se parece, em que cada um tem um universo muito próprio, assim. E ao mesmo tempo, nas suas diferenças, eles encontram afinidades e constroem seus laços, e cada um contribui para o outro. É uma história muito delicada, assim, é uma fábula de amor, que é a história de uma família. E é uma história também cheia de perguntas, assim, cheia de lacunas, de perguntas, de enfrentamentos de situações difíceis. E ela tem um bom humor, assim, ela é uma história que é um desencaixe, tem um desencaixe ali, que é proporcional ao tamanho do amor dos dois, que é uma história que eu tenho muito carinho. O terceiro livro, Ocus Pocus, tem uma história muito engraçada, assim. Eu, contando histórias uma vez, conheci uma moça ruiva, ilustradora, que um dia falou, poxa, um dia eu quero trabalhar com você. Eu falei, tudo bem, a gente teve uma empatia de cara. Sabe quando a gente é criança, que a gente olha pra pessoa, primeiro fica amigo e no final pergunta como é que você chama, só pra dar tchau? Foi esse caso, assim, a gente se olhou e a gente era amiga ali, foi uma identificação. E aí a gente, combinando de trabalhar junto, um dia a gente sentou pra dividir os livros que a gente mais gostava, pra uma mostrar pra outra e tal. E naquele dia nasceu o nosso livro juntas, porque eu falei, poxa, me conta uma história que você não consegue escrever, quem sabe eu não escrevo, você ilustra. Foi nesse momento em que ela falou do pai dela. E a maneira como ela falou, as 3 primeiras frases, era idêntica à maneira como eu me refiro ao meu pai. Era muito parecido. Então, quando ela começou a falar, eu tive uma sensação de que eu sabia do que ela estava falando, assim, muito de dentro. E ela me contou a história, eu fui pra casa, escrevi a história, apertei o enviar, meia hora depois ela leu, falou, nossa, que velocidade. E ali estava a semente do Ocus Pocus. Ocus Pocus é uma história da Ionite com o pai dela. Ele presenteou a filha com uma máquina Polaroid e disse para ela que para a imagem aparecer, que ela precisaria dizer palavras mágicas e esperar um tempo. E ela conta que fotografou com o pai muito e tudo, e que até hoje ilustrando, ela sente que tem uma hora em que parece que a coisa não vem e que ela precisa confiar. E acontece um Ocus Pocus. As coisas demoram um tempo para chegarem, para nascerem. E esse exercício de olhar para as coisas até que elas venham é um pouco o foco do Ocus Pocus. Tem a ver com a fotografia e tem a ver com a memória, né? Mas eu gosto de dizer que ali dentro é uma história, aquela é uma história de 2 filhas com saudades dos seus pais, né? O pai da Ionite, assim como o meu, os dois chegaram quando a gente já estava um pouco crescida. E o nosso começo com eles foi no tempo presente, no momento do encontro, a partir dali que a gente começou a se tornar pai e filha, né? Essa é uma metáfora que está parecida com a metáfora da fotografia. A gente também teve que esperar até que esse homem se tornasse um pai e a gente se tornasse filha, né? Como é que a gente constrói esse vínculo? Como é que isso acontece no tempo? A história é uma história cheia dessas, como se fosse um mosaico, com essas imagens que vão construindo essa relação de vínculo pai e filha e essa relação com o olhar das coisas todas. Tenho mais 2 livros que vão ser publicados no ano que vem, que é Dona Certeza, que é uma história que eu contei no Brasil inteiro, para formação de professores em diversos contextos diferentes, prêmio e, enfim, diversos projetos. Eu sempre conto Dona Certeza, muita gente já escutou, vai virar um livro. E o outro é uma história que é um livro que é uma coleção de choros humanos. Eu tenho um catálogo com 108 choros humanos e cada choro tem uma descrição. E eu quero escrever um livro descrevendo um por um, talvez até com material audiovisual, porque como isso veio da contação de história, é muito vivo quando é feito, assim, tem o som, tem uma delicadeza, que é uma delicadeza mesmo, que acho que precisaria de mas a gente está estudando ainda. Vamos ver o que sai. E outras histórias virão, assim, quando a gente começa, uma história ela acorda muitas outras, então é inevitável a vontade de falar. É assim, é uma tagarelice que brota e aí os livros vêm com o tempo, mas eu pretendo escrever bastante, nunca em detrimento de contar histórias, porque é um lugar contando histórias em que eu encontro as pessoas, e encontrar as pessoas é para mim o que há de mais precioso, né? Então é um lugar em que eu me sinto muito plena e eu tenho muita vontade de ficar nesse lugar em bastante tempo, até ficar velhinha.